Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Você sabe o que é pregação bíblica? Na sua igreja, a pregação é bíblica? A mensagem que você ouve na TV ou no rádio é bíblica? Não saia daí, o nosso assunto de hoje é pregação bíblica. Será que a mensagem que eu estou recebendo é bíblica? Deixe o seu joinha, se inscreva no nosso canal e vem conosco. Hoje o assunto é muito interessante, pregações bíblicas. Quer ver um exemplo? Eu quero responder uma pergunta. O que é uma pregação bíblica? Primeiro, pregação bíblica é uma pregação que passou pelo processo da interpretação. Se o pregador não interpretou o texto, se ele não conseguiu entender o texto, ele não está pregando biblicamente. Não basta apenas ler o texto, tem que interpretar o texto. E o processo de interpretação do texto, ele passa pelo processo de observação, passa pelo processo de interpretação e pelo processo de aplicação. O pregador ele tem que demorar horas ali diante do texto, observando o texto, tentando entender o que Deus estava dizendo para os nossos irmãos do passado, a qual originalmente o texto foi escrito. Depois que ele entender o que o texto está dizendo para os irmãos do passado, então ele pode interpretar o texto e trazer para os dias atuais. Porque se ele não entender o texto, é impossível ele pregar uma mensagem bíblica. Se ele não entender o texto, é impossível ele trazer uma lição espiritual para os nossos dias. Pregação bíblica tem que passar pelo processo da interpretação. Se não houver interpretação no texto, houver apenas comentário vago do texto, o que eu acho do texto, o que eu penso do texto, eu acho que o texto está dizendo isso, eu acho que o texto está dizendo aquilo outro, não é pregação bíblica. Aí é uma ideia do pregador, é um pensamento do pregador. Hernando Dias Lopes ele diz no seu livro que nós devemos ler o texto, interpretar o texto e aplicar o texto. É a única coisa, isso é pregar. É a única coisa que um pregador pode fazer é ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Ler o texto é quando você lê diante da congregação, é quando você lê na sua casa para poder observar esse texto. Interpretar o texto é quando você entende a mensagem do texto, o que Deus estava querendo dizer para os irmãos do passado e o que Ele está querendo dizer hoje. Aplicar o texto é você fazer como essa verdade que foi dita aos irmãos do passado pode se aplicar a nós, crentes dos dias atuais. É a aplicação do texto, é a verdade espiritual para os nossos dias. Pregações bíblicas, ela vem revestida de assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. E um dos erros que nós podemos observar na vida dos pregadores atuais é que eles têm forçado o texto para poder pregar uma ideia que ele não conseguiu interpretar dentro do texto. E muitas das vezes é uma coisa que não existe lá. Muitas das vezes é uma coisa que não está lá no texto, mas ele quer colocar essa ideia. Nós vemos a história de uma mulher que era viúva dos filhos do profeta. E ela teve uma dificuldade, o marido dela morreu e ela ficou com uma dívida muito grande. E o que aconteceu? Vieram os credores para poder que os filhos pudessem trabalhar ali e pagar aquela dívida. Mas ela recorreu ao homem de Deus. O homem de Deus perguntou o que tem em casa. Ela disse, olha, tua serva não tem nada a não ser um pouco de azeite. O profeta mandou ela entrar para dentro de casa, pegar vasos, muitos vasos grandes, e entrar para dentro de casa, fechar a porta e encher os vasos. E o azeite só parou quando os vasos foram cheios. Mas o mais interessante é que você já deve ter visto, eu também vi, pessoas pregarem ali, usar o azeite ali como símbolo do Espírito Santo. E na realidade aquele texto não tem nada a ver com o Espírito Santo. Na realidade aquele texto é uma interpretação literal. Ali já vi pessoas pregando o seguinte, enquanto tiver vaso o azeite vai descer. Não é uma pregação bíblica, porque não está baseando na interpretação correta do texto. Falar sobre o Espírito Santo ali, entra para dentro da tua casa, fecha a porta e o azeite vai descer, o Espírito de Deus vai descer. Não é uma verdade naquele texto. Ah, mas o Espírito Santo, o símbolo do Espírito Santo é o azeite. É símbolo do Espírito Santo, é o azeite. Em muitas ocasiões ele é tido como azeite dentro das Escrituras. É o símbolo dele. Mas na realidade aquele texto é um texto literal. Aquele texto fala de uma providência de Deus na vida material daquela mulher. A interpretação daquele texto
É Deus resolvendo um problema financeiro na vida de uma pessoa necessitada. Por quê? Se nós colocarmos o Espírito Santo como aquele azeite, como símbolo do Espírito Santo naquela história, nós estaremos vendendo, porque o profeta diz para ela, olha, vai e vende o azeite, paga a tua dívida e vive do resto. Nós não podemos vender o Espírito Santo de Deus. O que eu estou tentando dizer para você é que há muitas interpretações bíblicas, interpretações da palavra de Deus, que não são bíblicas. São interpretações da cabeça do pregador, não veio de uma interpretação. E nós temos que observar isso nas pregações que nós ouvimos. Será que aquilo que está sendo pregado é assim diz o Senhor? É o que Deus tinha intenção de transmitir para nós através daquele texto? Porque Deus vela para cumprir com a sua palavra. Não é com a palavra do pregador, não é com o entendimento do pregador. Se o pregador não interpretar a Bíblia do modo correto, bíblico, e pregar como ela é, como ela deve ser interpretada, como era a intenção de Deus, Deus não tem responsabilidade com essa palavra de fazer cumprir. A Bíblia ela possui 3 linguagens interessantes. A primeira linguagem é a linguagem literal, que é a linguagem desse texto. A segunda linguagem é a linguagem figurativa, que é as parábolas que Jesus contou. É uma figura, não é uma coisa literal, é uma história para poder ilustrar uma verdade. E tem também a terceira linguagem, que é a linguagem simbólica. Exemplo, quando Jesus diz, eu sou o pão que desceu do céu. Exemplo, eu sou a luz do mundo. Exemplo, eu sou a porta. É algo simbólico, é um símbolo. Por exemplo, o Espírito de Deus como azeite é um símbolo. Mas quando as Escrituras não diz nada que aquela passagem é simbólica ou é simplesmente figurativa, ela deve ser tratada literal. Histórias literal não pode ser usada de forma figurativa, porque senão você acaba forçando o texto, trazendo uma mensagem do texto que Deus não vai se responsabilizar por ela. Agora, quando nós pregamos, interpretamos ela como verdadeiramente Deus tinha a intenção de falar conosco, falar com os irmãos do passado e falar conosco, nós podemos contar com a cooperação do Espírito de Deus agindo através daquela palavra. O avivamento virá, mudanças de vidas acontecerá na vida da igreja. Será que a pregação que você está ouvindo é uma pregação bíblica que pode ser revestida da autoridade, assim diz o Senhor? Ou simplesmente é uma história inventada pelo pregador? Eu já vi muitos pregadores inventar história usando passagens bíblicas. Nem só por citar uma passagem bíblica significa que é uma palavra vinda de Deus. A exemplo disso, você pode observar que Satanás citou uma passagem bíblica para Jesus, mas não significava que aquilo era vontade de Deus para a vida de Jesus, porque Satanás não interpretou de maneira correta as Escrituras. E há muitas vezes nós podemos observar que a palavra de Deus ela tem sofrido muito mais nas mãos daqueles que se dizem pregadores do que na mão daqueles que são seus reais opositores, fazendo oposição a ela. Pregações bíblicas é necessário para a igreja crescer. Pregações bíblicas é necessário para que nós possamos entender a vontade de Deus para a nossa vida. Que Deus te abençoe, fique em paz, deixe lá o seu joinha, se inscreva no nosso canal, nós estaremos postando aí, pelejando para postar pelo menos um vídeo durante a semana, de assuntos interessantes para você e para a sua edificação da sua vida espiritual. Deus abençoe. Até mais. Obrigado.